Já foi? Então, bom dia, shalom, shalom, sejam bem-vindos. Glória a Deus, bom dia, shalom, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda nesta etapa que nós estamos agora, Pai, nesse ensino, nesse estudo, nesse aprendizado de sobreposição, ó Pai. Nós precisamos entender aonde nós ficamos, aonde nós entramos, aonde nós acessamos ou aonde fomos acessados, para que verdadeiramente nos limpemos de uma forma muito profunda, muito objetiva, muito certeira, para que nós realmente avancemos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, não nos deixe cansar, desanimar, nos abater, nos levar a pensamentos aonde é exagero, é inútil, não está adiantando, coisas normais que o adversário vai lançando nas nossas mentes e nós precisamos ir rompendo com tudo isso. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos cobre com teu sangue, guarda nossas casas, família, ministério, em nome de Jesus. Guarda Mateus, a Letícia, os filhos dos teus filhos, Sim, que papai. verdadeiramente, Pai, nós possamos estar guardados no teu sangue, no teu amor, em nome de Sim. Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, talvez tem aí o basicão, né, que é o basicão aí que é às vezes a gente vai chovendo molhado, mas a gente fica bem atento a essas argumentações, né, que nós vamos sofrendo durante essa caminhada. Na vida cristã, ela já é assim, e nesse ministério nosso, esse ataque intensifica um pouco mais do adversário, no sentido de exagero, é muita coisa, para que tudo isso? Já está pronto, já está feito. Então, são todos argumentos que vão subindo, às vezes, na nossa mente, do nada, Sim. para que nós desistamos ou paremos ou interrompemos algum processo que nós estamos fazendo, porque é realmente cansativo, né? A gente reconhece que é um negócio que desgasta, daqui a pouco você já fez uma renúncia, chega a renúncia para você fazer de novo, chega um assunto que você já falou esse tempo atrás, vem novamente, mas eu creio assim que se eu e você nós estivermos descansados na fidelidade do nosso Pai, eu creio que o Espírito Santo ele não vai estar perdendo tempo de falar ou de trabalhar ou de trazer às nossas vidas aquilo que já está feito realmente. Sim. Mas, logicamente, conforme a gente vai amadurecendo, avançando e crescendo, alguns assuntos nós já vencemos. Mas aí nós estamos inseridos no ministério, você ouve de novo, faz de novo, mas realmente para você seria desnecessário. Mas na grande totalidade, ainda existem algumas coisas que nós precisamos romper. Eu Sim. participei uma vez de um culto, era uma ministração para líderes e pastores de um ministério lá de Goiânia, né? E eu entrei com uma expectativa é, de ouvir uma ministração para líderes e pastores. E veio o irmãozinho pregar lá e ele ficou falando 1h20, 1h30 mais ou menos, de um abençoado pé de maçã que tinha no fundo da casa dele. E o pé de maçã e o pai dele plantou a maçã. E aí o pé de maçã cresceu, aí passou um tempo, deu maçã. Aí ele foi lá no fundo, tinha maçã, ele era criança, aí ele achou maravilhoso, porque saiu da terra um negócio que tinha maçã. Aí a maçã que nasceu, e o pai dele com a maçã, e a maçã, e a maçã. E eu falei, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, né? E o negócio era para pastores e líderes. Beleza. Aí depois eu fui, aí meu pastor teve a felicidade, né, ou infelicidade de me perguntar na época, e aí, pastor, o que que você achou? Complicado a resposta, né? Falei, pastor, eu achei que não virou nada aquilo lá, cara. Pastorzão lá ficou com maçã para lá, maçã para cá, não saiu daquela maçã, não vendeu a maçã, não comeu a maçã. Eu não entendi nada, eu vegetei, e é para líder e pastor, não sai daqui de maçã, maçã, maçã. Aí ele pegou, deu risada, ele passou para mim assim, ó, vou falar uma coisa para você. Primeiro, que não tem só você ouvindo. Ele já começou por aí, né? Deu no Primeiro, meio. primeiro que não tem só você ouvindo, tem gente ali que precisava daquilo, e eu sei que é uma coisa aquém. E segunda coisa, não são todos pastores e líderes que têm o teu entendimento e a tua
maturidade. Então, irmão, fica de boa, ouve de tudo, retém o que é bom, Deus abençoe e abraço. Então, o que acontece? De repente você tá aqui, e você fala, mas estão falando isso aí de novo? Então, primeiro que não tem só você aqui. Tem gente nova chegando, que precisa ser ministrado por isso, ouvir isso, tal coisa que você já ouviu. E segundo, que tem gente que não tem a maturidade que você tem, não tem o entendimento que você tem. Então, nós vamos ter que ter misericórdia daqueles que estão chegando, daqueles que não têm esse entendimento, e vamos entrosando aí para todo mundo caminhar junto e poder receber da parte do Senhor o que tem. Amém, irmãos? Então, cuidado com essas setas, com esses dardos, com as coisas assim, estão falando de novo, não entender isso ainda. Nossa, quem não sabe isso ainda? Um monte de gente não sabe. Né? Para mim, eu estava ali vendo aquele irmão falar de maçã, falei, gente, para que isso? Aí depois o pastor veio para falar que tinha gente que precisava ouvir da maçã. E agora? Eu não precisava ouvir daquela maçã, não. Não acrescentou nada na minha vida. Absolutamente nada. Só acrescentou depois o ensino dele. Aí ele traz o ensino. Então, Deus me ensinou o que não fazer, que é ouvir, ficar quietinho, ficar de boa. E tem gente que está precisando, glória a Deus, aleluia. No próximo culto, vamos ver o que acontece. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos passar para o pastor aí. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Deus é feio. Ontem nós falamos para você e para mim também, né? Gastarmos um tempo aí com Deus, nós nos autoministrando, tomando uma atitude como o Jeremias precisava ter tomado, não é? Em relação ao ministério dele, porquanto Jeremias era um homem ferido, né, com Deus, e ele precisaria ter entrado muito mais na presença de Deus para se autoministrar, porque ele já estava ficando amargo com a resposta que as pessoas davam para as suas ministrações, não é? E ele caminhou um tempo debaixo daquele choro, por isso ele é chamado o profeta chorão, não é? Então, o que nós convidamos ontem para que fizéssemos seria exatamente isso, gastarmos um tempo, como Jabes gastou um tempo na presença de Deus, pedindo para Deus mudar o cativeiro, mudar a sorte dele, e Deus o atendeu, conforme diz a palavra de Deus, não é? Então, agora, nós vamos falar hoje, falamos um pouco de Benoni, não é? E ali havia uma figura do pai que mudou a vida de Benoni, filho da minha dor, para filho da minha mão direita, não é? E ontem estava ministrando em um lugar algumas orações e é exatamente isso que Deus falou para mim. A mão, quando ela recebe uma porção, a mão não, a pessoa quando recebe uma porção quíntupla, é justamente para ela ter uma mão que apanha, a fé mirrada tem que ir embora, a pessoa vai para o meio e coloca ali a sua vida na exposição. Quando a pessoa começa a manifestar os ministérios, ela vai para o meio, aí ela começa a ser centro de atenções. Mas a mão não é os instrumentos que Deus deu para ela, trazer a prosperidade do céu para as pessoas que a ouvem, e prosperidade não está ligado a financeiro apenas. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma exposição daquela pessoa. Então, ela vem para o meio, como aquela passagem que Jesus chamou o homem da mão mirrada para o meio. Então, é um lugar de exposição. Jesus chamou ali, estava toda a sinagoga, era um dia de sábado, então o pessoal estava todo de olho no que Jesus estava fazendo a favor daquele homem. Então, entenda isso. Quando nós recebermos uma manifestação de Benoni para Benjamim, e Deus, através de José, nos der a porção quíntupla, não se esconda, venha para o meio. Eu não estou falando isso por arrogância, não estou falando isso para querer aparecer, não estou falando isso por nenhum motivo carnal, eu estou falando isso porque é um encargo que Deus colocou essa. Sim, glória a Deus, pastora Margarida. É um encargo que Deus colocou sobre os nossos ombros. Sendo um encargo, ele fala: olha, você não vai colocar uma lamparina, uma lâmpada acesa embaixo da cama. Você vai colocar num lugar onde todos possam ver. Amém? Então, não fique preocupado porque Deus está trazendo você para algum lugar de exposição. Mantenha-se firme, permita a cura, se houve algum tipo de mirrar da tua mão, do teu ministério profético, pastoral, ou de mestral, ou evangelístico, ou apostólico. Então, não se furte de ficar onde Deus te chamou, porque isso não será arrogância, será uma humildade para com o Senhor teu Deus. Amém? Ainda que os homens possam declarar que é o contrário. O homem pode olhar e falar, mas é um amostradinho, não é?
Não se preocupe com isso. Deixe tudo nas mãos de Deus e vá para o meio. Vai falar? A gente, eu já fiz isso, né, várias vezes e a gente vê as pessoas assim enroscadas nessa mão mirrada. O que acontece? Essa mão mirrada, às vezes, ela tinha tanta força, era uma mão tão potente dentro do, vamos falar, vamos ficar só no ministério, mas ela era tão forte, vamos abrir um pouco mais, ela era tão forte no casamento, no ministério, nos filhos, em tudo, você era muito forte, a tua mão era muito forte. Mas, de repente, as guerras foram te ferindo tanto que a tua mão começou a ficar mirrada, 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 e você começou a ficar enfraquecida ou enfraquecido em um monte de ponto. E hoje o que acontece? Quando chega a proposta para que Jesus refaça essa nossa força, nos chamando para o meio, para falar assim, deixa eu ministrar força na tua mão de novo, deixa eu transformar essa mão mirrada naquela mão forte que você tinha, você esconde a mão e corre, porque nós não queremos mais correr o risco de ter força e ser machucado novamente. Sim, Já que eu já estou com a mão mirrada, já que eu já estou escondida aqui, já que eu estou quietinha no meu canto, me deixa assim mesmo. Eu já estou administrando essas machucaduras, eu já me acostumei com elas, elas já não doem tanto como doeram. sim, Agora, se eu for para o meio, essa mão for curada, eu tiver força e voltar a agir e fazer tudo de novo no casamento, no ministério, nos relacionamentos, em todas as áreas que eu fui tão ferido e mirrou a minha mão. E aí eu for ferida tudo de novo, é melhor eu dar uma segurada, porque eu não vou ter força para isso. Mas o que eu quero entender, e eu quero que você entenda, é que, na verdade, Jesus está nos chamando para o meio para pôr força de novo nessa mão mirrada e te dar agora uma nova alma, te dar agora um novo fortalecimento. Você tem que entender que você está recebendo e eu estou recebendo algo que vai ser coerente. sim. Então Deus está te chamando para o meio. Vem aqui, deixa eu curar a tua mão mirrada. Eu sei que você tinha muita força, eu sei que você foi ferido, e eu sei que você está preferindo ficar aí no cantinho. Mas eu tenho algo diferente para você. Vem para o meio, eu vou curar a tua mão mirrada e vou te dar graça para você suportar os ataques. Ele não está prometendo que não teremos ataques, Sim, mas graça para suportar os ataques. Porque mão mirrada não faz parte do reino. sim. Mão mirrada é aquela mão que ela é feio, é um negócio esquisito, porque justamente é um negócio que não tem, ela não tem força, não tem, ela existe, mas ela está ali, é inoperante. E Deus quer trazer novamente uma vida sobre a nossa mão. E mão fala de pegar, de fazer força, levantar as coisas, de cumprimentar, até de abraçar, você usa a mão. Eu gosto de apoiar bem a mão. Eu dei um abraço essa semana no irmão, que acho que foi um dos abraços mais fortes que eu dei na minha vida, porque ele precisava de um abraço de um pai. Então eu usei muitas minhas mãos para apertar ele, para ver se realmente a gente conseguia romper no mundo espiritual, que aquele abraço trouxesse um mundo espiritual diferente para ele. Então, nós usamos as mãos. E uma mão mirrada, como que você vai fazer? Então, hoje é um convite de Deus para a nossa vida. Perca o medo do novo, por causa das coisas do velho. Perca o medo de se entregar novamente, de se envolver novamente, de ter a mão disponível novamente para mim, por causa das marcas do passado e as dores de lá. Eu sei que te feriram. Eu sei que foi difícil, eu sei que está doendo, e eu sei que esse cantinho, de alguma forma, está te protegendo, mas não é a minha vontade perfeita. Então as pessoas falam assim: o que eu queria, o que eu quero, ou o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz muito tempo, eu não ia desviar. Eu prometi para Deus, eu não vou desviar, mas me deixa no meu cantinho. Esses dias uma irmã estava falando isso. Não, não vou desviar, mas por favor, me deixa no meu cantinho com a minha mão mirrada. E hoje Deus está refazendo a mão dessa pessoa. E ela está aceitando vir para o meio para refazer a mão, para ela voltar a produzir. Aleluia. Mão fala de produção, mão fala de você estar ativo. Então, em nome de Jesus, que nós nos deixemos curar e voltemos para o meio, deixemos Jesus nos tocar e fazer com que essa mão novamente seja produtiva em nome de Jesus. Então, eu quero que você entenda, mas Deus não respeita as minhas dores muito? Respeita demais, mas agora ele quer te colocar para funcionar. Apesar das dores, nós vamos ter que
ser ousados para funcionar de novo. Se a gente for pensar, irmãos, na totalidade e naturalmente, é muito melhor ficar no nosso cantinho, porque aparentemente nós estamos arriscando menos, nós estamos nos expondo muito menos. E se nós estamos salvos, aí eu volto lá na minha história, quando eu falava assim, eu só quero salvação, deixa quieto isso daí. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu não indo para o inferno tá bom demais. Até porque eu vim para a igreja por medo do inferno. Eu não vim para a igreja por problema de saúde, eu não vim na igreja por problema financeiro, eu não vim na igreja por amor a Deus, eu não vim na igreja porque alguém pregou uma palavra maravilhosa para mim. Eu vim para a igreja de medo do inferno. Quando a minha esposa falou para mim lá em casa, hoje pregaram que a pessoa que já ouviu falar de Jesus, pelo menos um pouquinho, já entendeu, ela não se converter, ela não tem justificativa, ela vai para o inferno. E eu entrei em pânico. E eu falei, você não tinha o direito de falar isso para mim. E eu fiquei desesperado. E eu comecei a querer ir para a igreja, mas de medo do inferno. Só que aí eu tinha medo de ficar endemoniado. Eu ia até na porta da igreja, ouvia um louvor ou dois, sumia, porque eu falei, se eu entrar, eu endemonio, porque eu sabia que eu era perturbado. E para eu conseguir ficar num culto, foi um desespero. Mas eu me converti, na verdade, eu comecei para a igreja de medo do inferno. Eu só queria não ir para o inferno, eu só queria ser salvo. E eu fiquei muitos anos dentro da igreja com essa mentalidade, com a minha mãozinha mirrada lá no cantinho. Eu estando salvo, tá bom. Deixa eu aqui. Não mexe comigo, vocês me machucam demais. Isso é muito pesado para mim. Aí você, a mão mirrada te protege. A mão mirrada te justifica. Você fala, ó, Jesus, minha mãozinha mirrada, ó. Tá vendo? Eu era assim, ó, fortão. Mas, ó, me machucaram tanto, deixa eu quietinho aqui. Aí a gente se encolhe assim, ó. Jesus falando, cara, vem pro meio. Vamos pôr essa mão para funcionar de novo. Eu vou te sustentar. Eu vou fazer você funcionar. Vem pro meio. Perca o medo, entregue tudo, rompa, tenha ousadia, vem pro meio. Esquece esse negócio de mão mirrada aí. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, aproveitando essa palavra aqui, puxando o gancho da palavra que o pastor Alexandre trouxe, antes, então, de falarmos com os filhos, que às vezes estão, né, nesses ambientes aí de mão mirrada, queria falar um pouquinho com aqueles que são líderes e estão com a mão mirrada. Porque hoje, amados, nós, se der tempo, hoje ou amanhã, nós estaremos pedindo para que você se manifeste como um pai, não é? Que nós, como pais, vamos te ajudar a sair do lugar de filhos escondidos, não é? Só que aqui nós sabemos, nós temos muitos pais já, pais de multidões, pais de fé, né? Pessoas que estão sendo chamadas pelo Senhor para líderes, não é? Então, o que nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 35. Israel foi aquele que mudou o destino profético daquele homem cheio de dores, o Benoni, não é? Filho da minha dor. Aquela criancinha que recebera, por conta de uma atmosfera espiritual desfavorável, a mãe simplesmente manifestou o que estava por dentro dela, filho da minha dor. Só que nós vamos ver ali Israel mudando o nome de Benoni. Só que nós vamos ver uma caminhada profética de Israel para poder mudar o nome de Benoni para Benjamim. A caminhada profética dele foi sair dos lugares de marca, de dores. Ele teve que se levantar, amados, para poder fazer o destino profético do Senhor. Ele estava num ambiente de perseguição, porquanto seus dois filhos, Simeão e Levi, haviam colocado ali terror num lugar onde o próprio Jacó já tinha feito aliança, e aquele povo iria perseguir o povo de Deus e iria matá-los. Então, Jacó se levanta e começa a dar comando à sua tribo. Então, ele fala no versículo no versículo 1, disse Deus a Jacó: levanta-se, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao teu Deus, que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Ali vai começar uma peregrinação a respeito da vida de Jacó. E a vida de Jacó passaria de enganador para príncipe de Deus. Ele já havia tido um confronto com a morte quando Esaú vinha para matá-lo com seus 400 homens.
Então, ali houve algo já de diferente na vida de Jacó. E o nome dele passou a ser Israel. Só que aqui ele ia ser levado para um outro nível de manifestação. Aqui ele seria levantado por um homem de governo. Os 12 filhos dele estariam completos. Haveria o acréscimo de Benjamim. E ele precisaria estar pronto na sua identidade, na sua investidura de chefe de nação. Não é príncipe de uma nação, que seria a nação de Israel. Então o Senhor vai e faz um caminho profético para ele. Você está sendo perseguido, pai de nações. Você não é ainda, mas eu vou te transformar através dessa perseguição. Às vezes você está debaixo de uma perseguição muito grande, mas não esmoreça as obras das tuas mãos, porque Deus está te chamando para pai de nações, não é? E aqui nós vemos, ele fala, o Senhor dá comando para ele, vai lá e levanta um altar, sobe a Betel e ali levanta um altar. Betel vamos colocar aqui, a casa de Deus. E aí ele vai fazendo o seu caminho profético. Aí o Senhor fala para ele, purifica o teu povo, e ele vai dar comando, purifica o povo, manda o povo tirar todos os brincos, os pendentes, aquilo tudo, para que, e toda a idolatria que estava ali no meio dele, do povo de Jacó, e ele colocou ali debaixo de um carvalho, veja lá, ó, junto a Siquém. E aí eles partiram, e o terror de Deus invadiu a cidade que eles eram circunvizinhos e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, aqui Deus falou para ele: olha, você vai ser aquele que vai levar a minha tribo para um lugar de segurança. As minhas tribos, não uma tribo só, as 12 tribos que eu gerei a partir de você para ser o povo escolhido, o povo sacerdotal que eu escolhi para glorificar o meu nome na terra, eu estou levando você agora para outro lugar, e aqueles que te perseguiriam não te perseguirão mais. E Deus enviou terror. Só que esse homem, Jacó, foi obedecendo caminho a caminho, conforme Deus ia dando os comandos, ele ia fazendo. E aí depois, veja lá, assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, o Deus da casa de Deus. El, Deus, Betel, casa de Deus. Aí ele colocou assim, ó, essa casa aqui é a casa de Deus, mas ela tem o seu próprio dono, que é o Deus da sua própria casa, e é aqui que eu habito. É aqui que eu vou morar, aqui coisas vão acontecer. E olha o que acontece. E chamou o altar de o lugar de El-Betel, porque ali se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Ali morre Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon Bacuti. E esse carvalho, Alon Bacuti, quer dizer casa do choro, lugar de pranto. Então, neste lugar morre todo o resquício de uma paternidade, de uma maternidade carnal, incisiva, manipuladora. Aquilo que Jacó poderia ter da sua mãe, não é, Rebeca, que era Débora, ainda que para ele parecesse algo de mel, algo de doçura, porque Débora quer dizer abelha, e a abelha produz o mel. Então, ali Deus estava falando, deixe todo o resquício daquilo que era da sua antiga natureza, daquilo que era carnal. E é o mesmo convite. Deixe morrer. Deixe morrer aquilo que são os resquícios da natureza que você achava que era doce, mas não é. Na verdade, ela está te ferroando. Na verdade, ela está te atrapalhando, porque a abelha também tem ferrão. Então, amados, que nós não venhamos a confundir a doçura daquilo que verdadeiramente não é doce. O Senhor fala, é daquele que transforma o juízo de Deus em alosna, transforma em coisa amarga. Então, aqui Jacó, a ama ficou, e ele teve que, ali, ó, como chama? No carvalho de pranto. Pranteie o que você tiver que prantear. Gaste tempo, Senhor, olha, eu não queria que isso tivesse morrido, mas já que morreu, eu estou de acordo com a morte. Concorde com as mortes que Deus estabeleceu na sua vida. Pare de lutar ontem, como falamos a respeito daquele bebezinho de Davi. Pare de lutar com aquilo que Deus já estabeleceu como morto. E aí você vai poder chegar ao lugar, porque às vezes tem resquício de iniquidade, de pecaminosidade, transgressão nessas coisas que estamos apegados. Aí depois, aí vindo Jacó de Padã, Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E ele disse, Deus disse, o teu nome
é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Por quê? Israel é príncipe de Deus. Ele seria o quê? Alguém que iria comandar 12 tribos. E Deus precisava colocar uma marca. Deixe Deus colocar a marca dele na sua vida, na minha vida. Nós precisamos deixar. E para isso, algumas das nossas características precisarão morrer. A característica carnal de Jacó era suplantador, enganador. E Deus estava falando: olha, eu preciso executar uma morte profunda, porque você será pai de multidões. Você está começando a caminhar para dar destino profético ou cumprir o destino profético que eu prometi a Isaac e a Abraão. Agora isso vai se cumprir na tua vida, só que eu preciso da mudança de caráter. Então eu creio que aqui existem muitas pessoas que Deus levantou para pai de multidões, e não é ter aquele espírito paternal, não importa se é homem, se é mulher, mas tem um espírito que dá destino, identidade e propósito às pessoas. Então Deus está falando: ó, você está muito próximo desse rompimento, só que eu preciso mudar o teu caráter. Eu preciso mudar essa parte medrosa, essa parte tímida, essa parte às vezes covarde, essa parte que ainda está apegada a mortes, essa parte que ainda está apegada a doçuras, mas na verdade é espinhos. É isso que Deus vai querer fazer na tua vida, porque Ele está mudando o nosso nome, porque nós vamos cumprir, chegou o tempo de cumprir o nosso destino profético. Mudança de mentalidade, para poder executar o destino profético. E aí ele fala: a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então, Deus está falando: tem um lugar, tem um destino profético para você, eu estou apontando para um caminho para você. E isso daí já é promessa antiga, eu quero que se cumpra, deixa eu te mudar. Aí ele fala ainda: e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, que é a casa de Deus. Amados, se Deus está te chamando hoje para pai de nações, pai de multidões, nós precisamos sair de todo o ambiente onde a nossa carnalidade era a nossa regência, gerenciava as nossas vidas. Nós estamos falando de sobreposições. E às vezes as dores, as machucaduras, as coisas erradas que nós vimos os nossos filhos fazerem, como, por exemplo, aqui, Jacó tinha acabado de fazer aliança com o povo da cidade de Siquém, com aquela região toda. Jacó tinha acabado de fazer aliança. Aí, dois filhos impetuosos, levados pela força da vingança, porque queriam vingar a honra de Diná, eles se levantaram, foram lá e executaram aquela tribo toda, a tribo de Siquém. Não é? Mataram, passaram a fio de espada. E isso, às vezes, pode nos causar tanta dor, tanto espanto. Aí determinadas coisas começam a morrer e nós permitimos que a confusão entre na nossa vida. Então Deus está falando: filha, sou eu que estou fazendo morrer. Sou eu que estou permitindo. Eu tenho saída para a perseguição que os teus filhos, às vezes naturais ou espirituais, trouxeram sobre você. Eu estou levantando um caráter firme, um caráter posicionado, que olha para mim, apesar de todas as circunstâncias. Mesmo perseguido, Jacó erigiu um altar ao Senhor. Mesmo perseguido, Jacó obedeceu o comando do Senhor. Mesmo tendo perdas da ama da sua mãe, que seria uma lembrança muito forte ali da sua mãe, que era uma mulher forte sobre a vida deles. Então, o que aconteceu? Ele foi deixando passar. Porque eu trato das coisas que para trás ficam, eu trato delas e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. Você tem um chamado, uma vocação, uma intenção do coração de Deus para a sua própria vida. Então, diante disso, nós nos acomodamos nessa chamada e prosseguimos. Esse acomodar é descanso. E permitimos que Deus nos dirija. Aí depois tem o golpe maior aí da vida de Jacó. Eu digo golpe no sentido de Deus estar aparando as arestas de Jacó. Deus está tirando aquilo que seria a centralidade da vida de Jacó. Às vezes Deus mexeu no centro da sua atenção, como foi aqui na morte de Raquel, a mulher que ele amava. É mexer no centro da atenção de Jacó. O que Deus fez foi falar: eu vou tirar os ídolos do seu coração. E aquela mulher, Raquel, era um ídolo no coração de Jacó.
Uma mulher que conseguiu ter Jacó, que preencheu as lacunas do coração de Jacó, só que houve um momento em que, antes dela se achegar a Jacó, outra mulher havia chegado. E por conta desse ambiente de competição, eu creio que Jacó não pôde ter paz no seu relacionamento amoroso, porque cada hora uma estava disputando: Jacó é meu, Jacó é teu, Jacó é meu, Jacó é meu. E aquela bagunça. Imagina a situação de tensão, esse homem tentando gerenciar 4 mulheres. Uma já é complicado, não é? Imagine 4. E ali já estava aquela bagunça toda. Mas Jacó tinha um coração centralizado nessa mulher chamada Raquel. E quando ela vai dar à luz ao 12º filho, ou seja, quando completa-se aquilo que é o fruto do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida, às vezes vamos entrar em choro, em pranto, porque estamos perdendo algo. E às vezes, amados, para mudar de fase, parece que precisamos perder algo que estava muito arraigado do nosso coração e que seria por pedra de tropeço. Porque se Raquel ficasse viva, será que Jacó teria coragem de mudar o nome de Benoni para Benjamim? Será que ele teria essa ousadia? Porque sempre as mulheres que mandavam os nomes dos filhos ali na casa dele. Mas já a Raquel morre e ele pode exercer, agora sim, a paternidade que Deus havia dado para ele. Você vai ser aqui príncipe de nações e eu vou te abençoar. Veja que Deus, nessa manifestação de trazer a identidade de Abraão e de Isaac, ele fala a mesma coisa que falou para Abraão e para Isaac: eu vou te abençoar. Olha o que ele fala, olha. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações nascerão de ti, e reis procederão de ti. A mesma promessa que ele houvera feito para Isaac e Abraão. Agora sim, estabelecendo como pai de multidão. Em Esaú, livramento de morte. Ponto. Aqui, levanto-te para a continuidade da promessa de estabelecer um povo para mim na terra. Então, Deus está te levantando hoje para estabelecer o cumprimento da promessa dele para você na terra. Agora, será que nós vamos querer e vamos permitir que aquilo que precisa morrer, morra? É isso que Deus está perguntando para nós hoje. Eu quero que vocês comecem a libertar pessoas que estão debaixo de juízo, como Benoni, como Mefibosete. Eu quero levantar vocês, mas vocês estão sarados no interior de vocês, a ponto que aquela natureza de enganador, que seria o caso de Jacó, não esteja mais sobre a tua vida e sobre a minha vida? Eu estou te levantando, mas o que tem de regência da Fátima Velha, do Alexandre Velho, que está atrapalhando o levantar a sua vida e a minha vida como pai de multidões? Essas coisas o Senhor está falando para nós. Então, às vezes, como Deus falou para mim esses dias, esse lugar que eu estou te levando agora, eu vou precisar de um mergulho seu mais profundo em mim. E se eu mergulhar mais profundamente no Senhor, sabe o que vai acontecer? Muitas coisas da Fátima vão morrer. Por quê? Porque não vai ter compatibilidade com aquilo que eu vou estar me expondo, que são as águas poderosas do Senhor. O caráter de Deus estará nessas águas. E aí o caráter da Fátima vai ter sempre que morrer naquilo que lhe é contrário. E eu vou ter que cada vez mais estar de acordo com aquilo que é o caráter de Deus, dentro do seu propósito, missão, poder. Então, amados, hoje nós queremos tratar bem com aquele que você e eu já sabemos que Deus nos chamou por pai de multidões. Já nos chamou por homens e mulheres de destino profético para destravar pessoas, e eu digo destravar não no automático, não no miojo de micro-ondas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós ajudarmos as pessoas a ter a identidade espiritual e ministerial que Deus as chamou para ter. Não encurtemos os processos, amém? Porque às vezes a pessoa vai destravar, e o pastor Alexandre já falou desses nomes que às vezes usamos, e aí achamos que isso tem a ver com algo instantâneo, e não é. Não é? Toda liberação é processual. Você vai ter que tirar alguns lixos de dentro do teu coração, do meu coração, para que verdadeiramente aquilo que é do Senhor se manifeste sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então, aqui foi a entrega maior de Jacó. Raquel morrendo, ele teve que deixar ir aquilo também e se levantou para colocar o nome da criancinha que estaria marcada para sempre como filho de dores,
Agora sim, filho da minha mão direita. E olha que tremendo. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que seria Raquel falando. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. É disso que Deus está falando. Você vai olhar para uma pessoa e vai falar: nasceu em dores, mas o Espírito Santo de Deus vai poder usar a sua boca e vai dar um nome diferente. É Benjamim. Ah, qual é a sua identidade? Libertador. Qual é a tua identidade? Ah, a minha identidade é filho do Deus vivo. Qual é a tua identidade? É adorador, é salmista, é porteiro da casa de Deus. Qual é a identidade? Você vai olhar para aquilo que está em morte, em dores, e você vai poder liberar uma mudança de atmosfera, uma mudança de identidade. Ao manifestar isso, o Jacó mudou a identidade do menino por dentro e a atmosfera que iria persegui-lo. A atmosfera de morte poderia perseguir Benoni até o final da sua vida, mas ali esse menino Jacó, aliás, Israel, deu um corte naquilo que seria uma atmosfera terrível a acompanhá-lo. É dessa manifestação que Deus está falando. Hoje eu quero que se levante os meus pais, pais de multidões, que aprendam a olhar para uma circunstância espiritual e dar-lhe outro nome, fazendo com que os adversários que cercavam aquela pessoa fujam e aquilo que era a identidade daquela pessoa seja restaurada ao meu propósito, para que ela não fique na morte, para que ela não fique com uma identidade distorcida, em nome de Jesus. Amém? Essa parte de Benoni, às vezes a gente fecha muito nele, né? Mas, na verdade, tem um desdobramento aí na vida dele, porque o que acontece? Ele tinha uma marca dada pela mãe, mas ele também iria gerar. Ele iria trazer essa regência para outras pessoas. Então, Sim. quando Israel interrompe aquilo e ele muda aquela marca que estava sobre Benoni, dada pela mãe, ele muda uma marca daquela vida, mas dos seus descendentes e daquilo que ele ia fazer dali para frente. Quando aquela criança crescesse, aquela marca ia ser espalhada. Então, Israel interrompe um processo ali. Não só na vida de Benoni, que já seria tremendo, mas ele interrompe daquilo ir para frente. Aquilo que a Raquel deixou de legado, ele corta. E ele Aleluia. coloca um novo legado sobre aquele menino. Então, nós temos que entender, na nossa mão mirrada, quando nós estamos querendo nos proteger, porque nós achamos que é só nós, deixa eu no meu cantinho, nós temos que entender que se nós formos comer isso e formos curados, tem mais coisa aí. Aleluia. Tem da nossa vida para frente, tem gente esperando você. Tem gente me esperando, tem gente esperando que a nossa mão deixe de ser mirrada porque vão comer dela. Não é só uma coisa pessoal. Isso é uma manifestação egoísta da Sim. nossa parte, estarmos isolados pelas machucaduras, porque nós ficamos com a mão mirrada quando nós empreendemos muita força e aquilo nos machucou, a vida nos machucou, o ministério nos machucou, o casamento nos machucou. Então agora eu estou com a minha mão mirrada, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Beleza, mas é um egoísmo, porque existem pessoas esperando que a nossa mão se abra, volte à normalidade, que vão comer dela. E aí nós seremos realmente irresponsáveis se nós não atentarmos a esse chamado do Senhor. Sim. Então não é uma coisa que dá para a gente decidir só por nós. Não, pastor, a minha decisão é essa, eu vou ficar com a mão mirrada, sou eu e Deus, eu vou morrer assim, me deixa no meu cantinho, já sei que eu estou salvo e tudo bem. Essa decisão você não é tão livre assim. Verdade. Como a minha pastora, como a minha esposa fala para mim, né? Falava, graças a Deus faz tempo que eu não escuto isso, mas ela falava sempre, você não é tão livre assim. Porque por causa daquelas decisões muito rompantes, daquela força, não vou fazer, não vou, eu vou. Ó, você não é tão livre assim. Por quê? Pessoas vão comer da minha decisão. Sim. Pessoas vão se alimentar porque eu tenho um cargo de liderança. Então você sempre vai ter um cargo de liderança. Ah, eu não sou pastora, não sou pastor, eu estou tranquilo. Não, você é mãe, você é pai, você é esposo, esposa. Em algum lugar você tem um cargo de liderança. Sim. Então você não é tão livre assim como você pensa para você ter a opção de continuar com a mão mirrada no seu cantinho, Sim. porque você está privando as pessoas de comerem do teu chamado, comerem daquilo que suas mãos agora normalizadas vão produzir. Sim. Então, Israel ele muda o destino profético daquele menino, não foi uma bênção só para ele, mas porque depois iriam comer dele. E o que iriam comer? De Benoni ou de Benjamim? Sim. Então Israel precisava falar, não vão comer porcaria daquilo que eu gerei. Sim.
Não, ainda que tenha uma marca da mãe, eu vou mudar essa marca, porque eu não gerei filho para calamidade. Aleluia. E ele vai produzir, ele vai ser um Benjamim, filho da minha mão direita, e vão comer coisas boas da mão dele. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que nós aceitemos esse chamado do Senhor para irmos realmente comer e deixarmos na nossa mão produtiva de novo, porque tem gente esperando para comer da tua mão e da minha mão. Aleluia. Pastor, mas dói demais, muito. Pastor, mas é muito complicado, verdade. Pastor, mas tudo que você falar, tá bom. Só que você vai ter que ir para o meio, se você quiser realmente fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Justificativa de monte, plausíveis, verdadeiras, realidades que foram, mas não é aquilo que nós temos que falar, não é a verdade do céu para você. Sim. A verdade do céu agora é curar a tua mão mirrada, é fazer com que ela tenha força, que ela se abra e que ela volte a produzir. Essa é a verdade do céu, porque tem gente esperando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aqui, amados, para encerrar e você ter muita cura no seu chamado paternal aí, não é? Porque amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos orando todos, né? Cada um vai orar depois no final para aqueles que verdadeiramente você crê que o Senhor te deu por filhos sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Para encerrar isso, veja o que acontece. Como Deus, amados, Ele coloca tudo para termos revelação e entendimento do que Ele está fazendo. Então, olha que maravilha que está aqui, ó. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. E aí depois vem lá. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Olha que maravilha. Esta tem outra tradução que fala Migdol Éder. Ele coloca a sua torre para além do rebanho das ovelhas. Isso quer dizer Migdol Éder, torre do rebanho das ovelhas. Então, ele não é mais um líder de ovelha, aquelas coisas de mé, mé, mé. Não, ele é agora um rei que está manifestando governo, porque foi a palavra que Deus deu para ele. Eu vou fazer de você uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, ele deixou o espaço da infantilidade, que são aquelas ovelhas ali, não é? Porque ovelha é aquele bichinho que dá sempre bastante trabalho para o pastor. Agora ele está falando, não, agora eu gerei príncipes, são homens de destino, de governo, então agora você vai regê-los de acordo com aquilo que eu tenho para você. Então, amados, é tremenda toda a simbologia, não é? A tipologia, o que Deus quer falar conosco em Gênesis capítulo 35. Se formos ver o levantar de um pai de multidões, nós vemos nesse Gênesis 35 algo tremendo em cada uma das etapas, onde Deus está falando, filho, eu te preparo. Não se preocupe, eu te preparo. Eu vou te visitar, vou trocar o teu nome. Eu vou ajudar você a deixar as coisas que para você tinha aspecto de doçura, mas na verdade está te aferroando, não é? Eu vou transformar a perseguição dos inimigos que você temia tanto. Eu vou trazer um terror sobre eles. Fica tranquila, você está nas minhas mãos. Fique tranquilo. Eu estou te ensinando a caminhar e a gerar os planos e propósitos que são meus. Eu vou fazer morrer as idolatrias que estão no teu coração. E você vai poder se confirmar como pai de príncipes, pai de reis, pai de nações. Porque aí você vai fazer o teu lugar de habitação para além da torre das ovelhas. Aquelas que precisam sempre de alguém, tá pegando ali na mãozinha, vamos por aqui, porque essas ceguetas. Porque se pousar um mosquitinho no narizinho, no ouvido, o pastor tem que ir lá limpar o narizinho para não pegar os bichinhos, limpar a orelhinha para não pegar aquelas marejas, não é? São pessoas que dão trabalho no sentido da infantilidade. Não que não seja bom ser ovelha, é muito bom ser ovelha. De vez em quando precisamos mesmo ser as ovelhas do Cristo vivo e permitir deitarmos no colo do bom pastor. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando daqueles que vivemos sempre com aquela condição de bé, 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 não é? Nunca crescendo. Porque são as marcas do período espiritual que estamos vivendo. Saímos de setembro com as marcas de infantilidade, às vezes. Entramos em outubro com as marcas da injustiça muito afloradas. Não conseguimos manifestar a justiça de Deus na terra. E aí vem a sepultura e nos come.
não é? São as marcas dessa temporada. Só que Deus, na infinita sabedoria dele, deixou três tribos que são como que eu posso dizer, geração imediata, ou parentesco imediato com José, que era um homem de governo. Será que Deus não está falando nada para nós sobre isso? Três tipos de manifestações terríveis para a sepultura, e ele levanta três tribos nesses 3 meses que são caracterizadas por continuidade de um homem de governo chamado José. Será que Deus não está falando, ei, eu tenho uma marca de governo para você? Governe sobre a infantilidade, governe sobre as balanças enganosas e injustas, sobre os decretos injustos pela justiça que há no Cristo vivo, e governe sobre a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Deixe morrer que eu vou implantar a ressurreição e a vida. Amém? Pastor Alexandre vai falando um pouquinho. Isso que a pastora falou é a base de muita gente, porque a injustiça, ela nos leva num ambiente muito perigoso, Sim. porque se é injusto, então eu tô certo. Se eu tô certo, eu tenho razão. Se eu tenho razão, Deus me aprova. Se Deus me aprova, ninguém mexe comigo. Então, essa linha de raciocínio, ela é básica. Porque nós fazemos essa trajetória. Então, na verdade, o que ela falou agora no final, que eu já tinha dado uma reladinha nela para deixar eu falar, e ela falou agora no final, é aquilo lá. Agora nós vamos ter que aplicar a justiça de Cristo, senão nós não vamos conseguir. Sim. Porque a nossa linha de raciocínio, ela é errada para o chamamento de Deus, mas ela é certa dentro daquilo que nós passamos. Então, foi injusto, agora eu estou com a mão mirrada, me deixa quieto, Deus dá tudo que eu falei aí. Então, agora Deus está falando, viu? Tá tudo certo a tua linha de raciocínio, mas tá errada por causa da justiça de Cristo. Eu não estou olhando na tua justiça. Eu não estou olhando no teu parâmetro, na tua medida. Eu estou olhando naquilo que Jesus fez por você. Então, me deixa eu te curar e vai funcionar de novo. Aleluia. Através da justiça de Cristo. Abra a mão da tua. Nós só vamos conseguir romper, de deixar Jesus tocar na nossa mão para deixar de ser mirrada e voltar a funcionar se nós abrirmos mão da nossa justiça. Porque senão não vamos conseguir. Sim. Marca sobre a minha, que tem sobre a minha vida de justiceiro, que é a minha marca mais forte, e de algumas pessoas aqui que a gente já até às vezes brinca, né? Que nem a pastora Rosimari e algumas pessoas aqui. Nós somos justiceiros, nós somos aquela pessoa assim, cara, não vem fazer graça comigo, não. Não vem fazer gracinha que aqui você vai achar o que você não queria achar. É a nossa marca. Colérico e nós vamos partir para cima. Entendeu? Então, não vem com graça para o nosso lado. E existem outros aqui. Então, o que acontece? A minha vida é um UPA para eu me livrar disso. Pastora Rosimari, uma guerra para se livrar disso. Por quê? A gente estando errado já é difícil a gente se curvar. Imagina ela estando certo. Falar, capaz que eu vou sair daqui mesmo. Tô certo. Eu tô certo. Não vai pegar eu, mas nem que. E agora Jesus vem para nos confrontar. Falar, Rosimari, Alexandre e companhia ilimitada. Apliquem a justiça de Cristo. Deixa eu curar essa mão mirrada. E aí nós vamos ter que crer na justiça de Deus a nosso favor, meus. É a nossa única saída. É o jeito que Deus quer nos colocar para funcionar. Pastor, mas eu tenho pânico de fazer isso. Eu também tenho. Porque a gente não quer ser ferido de novo. A gente não quer ser machucado de novo. Então, já que me feriu, já que não quis quando eu estava disposto, já que me machucou, já que eu estou com a minha mão mirrada, agora se vira. É o justiceiro. Aí nós entramos no campo do ódio, da raiva, da vingança, porque os desdobramentos da nossa própria justiça são esses. O que nós vamos fazer? Ah, tá doendo? Puxa vida, se vira. Quando eu estava aí, você não quis. Machucou? Ai, puxa. Aí faz aquela cara, verdade. Puxa, que triste, né? Então, vê o que você vai fazer, entendeu? Porque o justiceiro, ele vai agir assim. A gente vai falar, porque agora a gente come daquilo lá. Você fala, ai, tadinho, né? Então, quando eu estava aí, você não quis. Agora, infelizmente, não vou poder te fazer nada. Não posso te ajudar. Mas agora Deus está falando, viu? Se levanta. Que ela pôs aí? Se levanta. Só lamento. Então, Só lamento. só lamento. Só Ah, lamento.
Deus do céu. Que é difícil, né, irmão? Agora, então, É. entendeu? Então agora nós vamos ter que sair disso. Deus está falando, sai desse negócio aí. Vamos embora. Aplica a justiça. É a nossa única chance, é aplicar a justiça de Cristo, porque senão nós não vamos romper com esse negócio. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Estou me lembrando aqui do homem segundo o coração de Deus, não é? Foi fazer as suas batalhas e tiveram alguns que teriam que atravessar ali o rio. Eles falaram: não, estou cansado, não vai dar, não vai dar. E aí não foram e ficaram ali guardando a bagagem. Davi falou: então fiquem aqui guardando a bagagem, não é? E quando voltaram, os valentes de Davi, não é? Alguns ali não queriam dividir o despojo com aqueles que estavam cansados, ou com aqueles que não quiseram entrar no rio, não é como o pastor Alexandre está falando. Ah, eu não vou, não quero saber dessa guerra, tal. E o que aconteceu? Davi, quando voltou, ele deu a distribuição dos despojos de guerra para todo mundo, inclusive com aqueles que ficaram com a bagagem. Então, queridos, em nome de Jesus, um coração misericordioso é que Deus está nos chamando para ter. Esse deixar a nossa justiça é colocar verdadeiramente aquilo que o Senhor, como que eu posso dizer, colocou como a justiça dele, não como a nossa. Porque a justiça própria, ela vai verdadeiramente nos esconder nos cantinhos. Por quê? Porque a justiça própria, ela traz a própria defesa, e Deus não pode ser o nosso defensor. Então, nós hoje, como pai de multidões, estou te chamando em nome de Jesus, como mãe, como pai de multidões de nações. Permita que o Senhor faça tudo aquilo que ele tem falado que ele vai fazer no teu coração. Deixe correr, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração. Você vai orar também? Você vai falar mais alguma coisa? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós sabemos que somos povo de governo, de destino profético, de propósito, ó Rei da Glória, não apenas nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas, Pai. Existem sim pessoas de gerações, ó Rei da Glória, que comerão do material de Ti, Jesus Cristo, que produziremos nessa temporada, nessa terra. Então, eu lhe peço, tu tiveste ali um caminho profético para transformar o Jacó, enganador, que agora não estava fugindo daquele tipo de morte de Esaú, mas estava sendo levantado por pai de multidões, e ele precisou confiar plenamente no Senhor. Ele se submeteu àquilo que é a tua própria soberania para o propósito teu na vida dele. Pai, e nós te pedimos esse espírito de humildade, o coração manso, humilde, ensinável, Senhor, diante, ó Pai querido, do teu altar de graça e de poder. Eu clamo agora, Pai querido, que toda sobreposição de personalidade, papai, pelos justiceiros, por aqueles que vêm, ó Rei da Glória, e querem trazer a autojustiça, ou a autojustiça que esconde, porque estamos, às vezes, preocupados com a autoimagem, ou a autojustiça da vingança. Agora está doendo? Se vira. Não, papai, em nome de Jesus, nós queremos o coração segundo o coração do Cristo vivo. Então já vai quebrando ambientes de revolta, ambientes de justiça própria, seja essa da falsa humildade, seja essa do orgulho, papai. Em nome de Jesus, já vai quebrando tudo, nos tirando dessa sobreposição de personalidade que ministra no nosso coração, papai. Não queremos, ó Rei da Glória, ser filhos de Jacó, mas ser filhos de Israel. Não queremos estar ligados à natureza adâmica, demoníaca, carnal, Senhor, satânica, mas estar ligadas à personalidade de Israel, como homem, luta com os príncipes de Deus, luta consigo mesmo e com os homens e vence. E isso só podemos fazer na natureza do Cristo vivo. Por isso já repreendemos todo o ligar das forças das trevas, ó Pai querido, que vem para nos manipular. Em nome de Jesus, cortamos esses fios, essas ligaduras de impiedade, deslocamos esses chips, ó Rei, agora que foram colocados no nosso entendimento para que sempre façamos o mesmo caminho neural. Desligamos-nos, ó Rei, agora desse tempo de morarmos no império das trevas e somos arrancados e colocados nos lugares celestiais de bonança, nos lugares celestiais de descanso, de alimento com fartura, onde o Senhor está presente na nossa alimentação diária, como bom pastor que é, sim, porque estamos crescendo, como diz o Salmo 23, de ovelhas para aquele que tem poder de assentar-se à mesa dos adversários e ver o cálice transbordando, ver a cabeça sendo lavada, sendo imersa no óleo da unção, papai.
em nome de Jesus. Então, faz esse crescimento no nosso meio, para que possamos verdadeiramente ser levantados como um povo de governo, com nenhuma marca daquilo que é mortal, idolátrico, ó Rei da Glória, ou coisas, ó Pai querido, que venham trazer o nosso coração por preso nesses lugares. Expulsamos os demônios, ó Pai querido, expulsamos os dominadores de mente, de vontade, de atitudes, de pensamento, expulsamos e dizemos, saiam, em nome de Jesus. Já, ó Rei da Glória, esses espíritos obsessores, ó Deus, nós damos comando também e expulsamos, saiam, em nome de Jesus, e não tornem mais. Que o Senhor venha fazer de nós como lamparinas bem acesas e seremos colocados num lugar alto para que a tua luz brilhe através de nós. Não, ó Pai querido, por soberba ou por competição, mas, ó Rei da Glória, por humildade de estarmos diante de ti, proclamando um evangelho de santificação, de santidade, de poder de Deus para mudanças poderosas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A pastora vai tirar o aparelho da parte de baixo daqui a pouco. Ô, Glória Andalaia. Amanhã ela vai estar rindo com a parte de baixo, que não sei como é que ela vai fazer, mas... Vou dar um jeito de mostrar a parte de baixo. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. 7h30 para a glória de Deus. Amém. Vamos que vamos. Amém. Amados, amanhã o apóstolo estará conosco, pregando às 8, amém? Pelo Zoom, em nome de Jesus, amém? Se você puder, entre, assista, compartilhe com alguém essa boa notícia, em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Até amanhã. Glória a Deus. Amém.